Pai dos irmãos, eu quero falar o título da minha mensagem, que é O Caminho Ainda Mais Excelente. O caminho ainda mais excelente. Vamos repetir? O caminho ainda mais excelente. Qual será esse caminho? Hoje minha palavra será baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Esse capítulo é um capítulo bem famoso e a gente vai meditar no que esse capítulo pode nos ensinar naquilo que Paulo queria tratar com a igreja de Corinto. Amém? O título da minha mensagem é O Caminho Ainda Mais Excelente e o tema é Edificando a Igreja em Amor. Então, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez em cima daquilo que Paulo escreveu no capítulo 13 sobre o amor. Amém? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e agora nós meditaremos sobre o amor que o Senhor inspirou Paulo no capítulo 13 da carta aos Coríntios, Senhor. Que em nome de Jesus nós podemos amar como o Senhor quer que nós amemos, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, Pai. Que nós sejamos edificados na Tua casa em amor, Pai. Em amor, em nome de Jesus. Amém. Quero começar com algo que todos nós concordamos. Todos aqui temos um corpo, certo? Amém? Nesse corpo tem membros. Ou seja, nós temos mãos, temos braço, temos pé, temos perna, olhos. Temos vários membros. E cada membro faz parte desse corpo. E esse membro tem uma função. Ele tem uma função. Os olhos têm a função de nos dar a visão. Transformar aquilo que é físico externo ao nosso corpo. E os nossos olhos mandam para o nosso cérebro interpretar aquilo que está externo. Nossos ouvidos têm a capacidade de nos dar a audição. Assim como a língua tem a função, além da fala, como eu falei no domingo passado, de dominar a língua. Continue dominando a língua, inclusive. Reforce isso de dominar a língua, porque é muito importante para o ano 2024, para não causar tantos problemas na nossa vida, porque a gente não consegue segurar a língua. Mas ela também, além da fala, nós podemos sentir o paladar. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. Só que a gente não vê o membro falar assim, o olho falar para a orelha, eu não preciso de você. Alguém já ouviu isso? Alguma situação dessa? Que o olho falar para a orelha, eu não preciso de você? Ou o nariz falar para o pé, eu não preciso de você? Alguém já viu, por mais absurdo que seja? Ninguém viu. E é assim que Paulo, no capítulo 12, no capítulo anterior, ele trata a igreja. A igreja é um corpo. Nós somos o corpo, amém? O corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Nós, sendo o corpo, todos nós, em coletivo, individualmente, nós somos os membros. Cada membro tem uma função. Cada membro tem um dom. E a Bíblia diz, no capítulo 12, que esses dons... Capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo distribui no meio da sua igreja, no meio do teu povo, aos membros, os dons conforme Ele quer. E é uma diversidade de dons. Nós podemos ver que existe os dons de sabedoria, da palavra, do conhecimento, da fé, os dons de curar, os dons de operar milagres, o dom de profecia, discernir espíritos e o dom de línguas e de interpretar línguas. Essa é a variedade de dons que existem no capítulo 12, que Paulo apresenta para nós. E o motivo de eu trazer sobre os dons, porque a gente ouve pouco falar sobre os dons espirituais,
que existem os dons espirituais. A gente ouve pouco sobre a função dos dons espirituais na igreja. Nós vemos uma ênfase bastante nos dons de línguas, hoje em dia, que é importante ter. Mas a Bíblia fala que o dom de línguas só serve para a pessoa que tem. A pessoa que fala dom de línguas, ela mesma se edifica. E esse dom, ele é importante, mas desde que tenha alguém para interpretar, para que toda a igreja seja edificada. Aqui, no capítulo 12, então Paulo apresenta os dons, a variedade de dons, e a função dos dons, que é justamente edificar a igreja. Então Paulo está apresentando os dons aqui para uma igreja que já tinha esses dons. A igreja de Corinto, os coríntios, eles não precisavam saber mais sobre os dons espirituais, porque eles já tinham toda essa variedade de dons. Mas o problema dessa igreja não era que ela era muito espiritual, ela era espiritual. Mas, como na ilustração que eu dei do corpo, de que um membro não chega para o outro e fala, eu não preciso de você, estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Um irmão que tinha um dom de profecia, chegava no irmão e falava, o outro irmão que tinha um dom de curar, falava, eu não preciso de você, porque eu sou mais importante. Chegava no irmão que tinha dom de sabedoria, o irmão que tinha dom de sabedoria falava para o irmão que tem dom de conhecimento, eu não preciso de você, ou vice-versa. Na verdade, acho que acontece ao contrário. Aquele que tem o dom de conhecimento é aquele que fala, eu não preciso de você. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Versículo 1, no final dele, falando assim, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então, provavelmente aquele que tinha um dom de conhecimento se sentia orgulhoso com aquele conhecimento que tinha. Então, o propósito dos dons era edificar a igreja, mas estava tendo uma divisão da unidade da igreja. A comunhão da igreja estava sendo afetada por desprezo, cada um desprezando um ao outro por conta do dom que tinha. Se achava maior, se vangloriava, se orgulhava daquilo que tinha. Será que assim é ainda hoje? Será que é diferente da época que Paulo escreveu com a época de hoje? Será que às vezes a gente se vangloria, se exalta por conta daquilo que a gente faz no meio da igreja, ou até fora da igreja mesmo, tocando trombetas, por conta daquilo que nós fazemos, dando uma esmola, dando uma capa, como Jesus fala? Jesus fala que nós devemos dar, se a gente tiver 2 capas, a gente deve dar a outra para outra pessoa que precisa. Mas será que ao dar a capa a gente toca uma trombeta? Será que não é isso que a gente faz hoje em dia? Eu quero trazer reflexão hoje. Não quero dar uma cajadada, porque essa é a função do pastor, mas eu quero alertar que existe essa possibilidade de que nós, estando na igreja, mesmo dentro desse ambiente, nós podemos criar um ambiente de destruição da unidade. Sendo que a nossa função, recebendo os dons espirituais de Deus, é edificar a igreja. Amém? Então, você que tem um dom espiritual hoje, até aqueles que não têm, o dom espiritual serve para edificar a igreja. Amém? Quem tem dom espiritual aqui, só a título de curiosidade? Dom de línguas, de sabedoria, de conhecimento? Levante sua mão, só para eu entender. Dom de línguas geralmente é o mais comum, né? Aquele que Deus ele distribui mais. Esse dom seu, ele é para edificação. Para edificar a igreja. Para que a igreja cresça de forma saudável, como o Espírito Santo quer. O Espírito Santo deu para que haja unidade na igreja. E o propósito dos dons é justamente isso, edificar a igreja. Só que o apóstolo Paulo, ele gasta todo o capítulo 12 explicando que existem os dons, existe uma variedade de dons, existe o motivo, o propósito dos dons, quem que distribui,
como ele distribui, que é como ele quer, não é como a gente quer. A gente só pede, ele que distribui. Ele também fala assim que a igreja é como um corpo. Todos nós somos o corpo de Cristo. E individualmente, somos um membro desse corpo. Corpo de Cristo. E nós, como membro, recebemos dons espirituais para edificar a igreja. Mas corremos o risco de destruir a unidade da igreja por conta do nosso orgulho e do nosso desprezo com os nossos irmãos. Olha esse alerta. Nós podemos destruir a igreja, o ambiente de comunhão, por conta do nosso orgulho. Então, Paulo, ele incentiva sim a gente buscar os dons espirituais. E nessa noite eu quero que você busque os dons espirituais. Tanto para a sua edificação, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual, quanto a edificação da igreja local onde você está aqui. Busque os dons espirituais, amém? Saia daqui dessa noite falando, Senhor, eu quero ter esse dom de línguas tão falado. Por que é tão bom? Porque todo mundo quer. Eu quero, Senhor, dom de conhecimento da sua palavra. Eu quero entender o mais profundo do mistério da tua palavra. Eu quero entender. Eu quero ter o dom de sabedoria, mas não a sabedoria humana, como dizem, a sabedoria que vem da filosofia, vem da psicologia. Não, eu quero entender a sabedoria de Deus, que ao enviar o seu Filho unigênito, que não tinha culpa nenhuma, ele enviou por amor de nós, para morrer por nós, nossos pecados, sendo nós ainda uns pecadores. Essa é a sabedoria de Deus. Alguém que não tinha culpa nenhuma, alguém que era glorificado, foi enviado dos céus para morrer por você, por conta dos seus pecados e nossos pecados. Essa é a sabedoria de Deus. Busque o dom de Deus para a sua edificação. Amém? Paulo incentiva essa busca. No último versículo do capítulo 12, fala assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aí vem o título da minha mensagem. Mas eu passo a lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Amém? Agora começa a pregar. Falei da edificação da igreja por meio dos dons que vêm do Espírito. Se vem do Espírito, é algo perfeito, agradável e puro. Mas, por conta da nossa condição pecaminosa, nós podemos destruir a unidade da igreja. Então, nós veremos que existe um caminho ainda mais excelente para edificar a igreja, que é o amor de Deus no nosso meio. Amém? O primeiro ponto da minha mensagem para que nós possamos edificar a igreja em amor meu primeiro ponto é, de nada vale se não tiver amor. De nada vale se não tiver o amor. Aqui nos primeiros versículos do capítulo 13 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou algumas versões diferentes mostram algumas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Dizendo assim, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, dom de línguas, que é o dom de aprender uma língua sem ter aprendido, sem ter passado pela CCAA, sem ter treinado, aprendido, gastado tempo. Você recebe um dom de aprender uma língua dos homens e a dos anjos. Nós temos a referência de Pentecostes, quando os cristãos estavam reunidos, todos numa casa, orando, buscando ao Senhor, e receberam línguas repartidas. E nesse momento, pessoas de todos os lugares chegaram próximo e conseguiram ouvir todos na sua própria língua. Esse é o dom de línguas. Você falar uma língua sem ter aprendido e outras pessoas ouvir na sua própria língua. Esse é o dom de línguas. Então, ainda que você recebesse esse dom e falasse, se você não tiver amor, em outras palavras aqui, é como você só fizesse barulho. É como se você só fizesse barulho.
Você falaria, ninguém entenderia nada. Até nem a pessoa que tem o dom espiritual entende aquilo que fala a Deus. Sente, provavelmente sente. Eu não tenho dom de línguas, então não tenho lugar de fala, né, como falam. Eu não tenho lugar de fala, mas provavelmente é uma sensação muito boa. Mas aqui Paulo fala que é como se fosse um sino que tine, um barulho. Se você não tiver amor, de nada vale esse seu dom espiritual. Versículo 2 fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé tamanha a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então, o primeiro versículo fala sobre o dom de línguas, algo que você aprendeu, algo que você tem, né? Você tem aquilo. No segundo versículo, ele fala sobre o dom de profetizar. Agora, esse dom, diferente do primeiro, que só o primeiro, quem se edifica é a pessoa que tem, o segundo é o que edifica a igreja toda. A pessoa que profetiza de forma clara. Assim como eu estou falando para vocês, a pessoa que profetiza, a não ser que ela profetize para todos, ela pode profetizar para todos, mas para uma pessoa específica. Ela pode ter esse dom. Ela pode também ter o dom de conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, ter conhecimento sobre tudo. Imagine o rei Salomão, que teve a sabedoria vinda de Deus, tinha conhecimento sobre tudo. Sobre tudo. Ainda que eu tivesse uma fé tamanha de transportar o monte, ainda que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi para o monte e o monte se moverá. Ainda que eu tivesse essa fé. Eu acredito que esse texto é bem conhecido, de transportar o monte através da fé, mas alguém já conheceu alguém que transportou o monte através da fé? Ainda que tivesse essa pessoa, com essa fé grande, se ela não tiver amor, essa pessoa não é nada. A Bíblia diz. Ela pode ter o conhecimento que for, sobre todas as áreas da vida. Pode ter a fé de transportar monte, de parar a chuva assim que acabar o culto. Acabou o culto, parou, vamos embora, senão vou me molhar. Ainda que tivesse essa fé, ainda que você possa profetizar, se você não tiver amor, de nada nós seremos. É isso que a palavra diz. E por último, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantaria. Então, a gente primeiro falou da área espiritual, falar a língua dos anjos, depois profetizar, depois a área do conhecimento, a área da fé, e agora nós estamos indo para a área do altruísmo. De dar os meus bens, todos os meus bens, tudo aquilo que eu tenho, todo o meu dinheiro para os pobres, e que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Ou seja, eu me entregar no lugar de outra pessoa para que eu morra e a pessoa... Não, é uma forma de altruísmo. Ainda que eu faça isso e não tiver amor, de nada adianta. Então é ilusório a gente pensar que se nós tivermos um cargo na igreja importante, que faça muitas coisas na igreja, que ajude muitas pessoas, que a gente tenha dons, fale a língua dos anjos, profetize, tenha um conhecimento de tudo, ainda que a gente seja a melhor pessoa altruísta, de nada adianta, de nada seremos, e só barulho faremos se nós não tivermos amor. Então esse é o alerta que eu quero trazer para nós hoje. De nada adianta se aquilo que você fizer na sua vida, se você fizer sem amor, de nada adianta. Tenha isso em mente. De nada adianta se aquilo que você se empenha em fazer, aquilo que você se empenha em trabalhar na igreja, seja fora da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, não importa. Se você não tiver amor naquilo que você faz, de nada adianta. No final da vida, vai ser só canseira e enfado.
só canseira, só mágoa. Chega no final da vida, nós estaremos cansados. Isso quem está falando é um jovem de 25 anos. Então, eu sei disso porque a palavra de Deus diz que de nada vale se nós estivermos a vida inteira trabalhando no reino de Deus. Se nós não tivermos amor, de nada vale. A palavra de Deus diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus chegará para essas pessoas e falar, aparta de mim que eu não vos conheço. Então nós podemos operar milagres em nome de Jesus, e que se nós não tivermos amor, Jesus falará para nós, não vos conheço. Então eu quero alertar, porque isso é muito importante. Nós passaremos a vida inteira buscando a Deus sem amor, ou buscando a Deus com amor? Quem quer buscar a Deus com amor aqui nessa noite? Nessa noite, saia daqui determinado a fazer tudo em amor. Mesmo que você não faça nada, mesmo que você não tenha um dom, mesmo que o Espírito Santo não foi generoso contigo, que não deu um dom. Poxa, Tarcísio, eu só chego na igreja e sento e não faço mais nada. Se você fizer com amor isso, vim para a casa do Senhor, de tudo valerá. Se você trouxer uma água para alguém, por mais que seja simples, mas se você fizer com um sorriso no rosto, com um coração alegre, de tudo vale. Esse é o caminho mais excelente. Esse é o caminho mais excelente, fazer com amor as coisas, com boa vontade. Nós vemos que até um simples café feito na igreja, se é feito com amor, o gosto do café é diferente. Quem concorda aqui? Quem concorda? Agora eu vejo quando as pessoas cozinham, às vezes sem vontade, né? Na hora de cozinhar, sem amor ali, a comida tem um gosto de hospital, não sei o que é. Mas quando faz com amor, parece final de MasterChef. Profissional ainda. Quando a pessoa faz com amor. Não é verdade? Quando a pessoa, por mais que seja o cargo dela simples no trabalho, se ela grampeia folhas de papel com amor, com dedicação, é outra coisa. Então aqui Paulo, ele nos alerta que ainda que nós tivermos tudo sem amor, de nada valerá. Então nessa noite, saia daqui se dedicando a fazer tudo com amor. Tudo com amor. Mas Tarcísio, amor é sentimento, não é? Amor é sentimento. Uma hora eu sinto, outra hora eu não sinto. Às vezes eu estou animado para vir na igreja e às vezes eu quero só bater nos irmãos. Ou eu estou indo para a igreja e eu tô com raiva da minha esposa. É amor, não é? Amor é sentimento, não é? Não. Não é sentimento. E nós vamos ver no meu segundo tópico. Quem é o amor? Não é o que é o amor. É quem. Quem é amor? Vamos no versículo 4. Vamos ver quem é amor. E vocês vão entender o porquê do... Acho que é pronome, né? Que, quem... Pronome. O do porquê, quem. Versículo 4 diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Parece que a gente está descrevendo uma pessoa, né? Quando a gente fala do amor nesses 4 versículos, acho que é 4 versículos aqui, do 4 ao 7, a gente está falando de uma pessoa que o amor, ele é paciente. Se nós aprendemos hoje que os dons espirituais servem para edificar, existe uma coisa que edifica ainda mais que os dons espirituais, que é o amor. Os dons espirituais não
não tem nada dizendo que existe algum dom que fale, agora você é paciente. Agora você é bondoso. Agora você não inveja. Não arde em ciúmes. Não tem um dom espiritual que diga isso para você, ou que você recebe isso. Ninguém recebe paciência aqui na igreja. Quando a gente pede paciência para Deus, Ele não vai te dar um comprimido para você tomar. Ele vai te dar situações para você ser paciente. Não é verdade? Ele fala assim, não vai ser tão fácil assim. Eu vou te dar uma situação que não vai ser uma situação tão impossível de se passar, não. Vai ser conforme a sua capacidade. Eu sei que você vai passar, mas essa situação não é tão simples assim, não. Não é tão simples receber paciência. Uma ação de bondade, ser bondoso. Você dar alguma coisa para alguém, ser generoso, ser uma pessoa boa. Isso não é sentimento. Paciência não é sentimento. Bondade não é sentimento. Não arde em ciúmes. Ciúmes, sim, é sentimento. Mas você trabalha para não arder em ciúmes. Você pode sentir ciúmes. Porque aquele que sente ciúmes ama aquele objeto que você sente ciúmes. Se você ama aquilo, você tem medo de fato perder a pessoa. Você quer cuidar da pessoa. Então ciúmes não é de todo mal, mas arder em ciúmes a ponto de ser sufocante, a ponto de perder. Você tem medo de perder a pessoa e de tanto arder em ciúmes você perde a pessoa. Sufoca. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Falar, não vou sufocar a pessoa em ciúmes. Não se envaidece. Ou seja, não se envaidece e não é orgulhoso. Vamos não se envaidece. Acho que na minha outra Bíblia fala, não se vangloria, é isso? Depois de não arde em ciúmes, não se vangloria? Seria isso? Quem pode me responder? Isso, né? Não se vangloria. Ou seja, não se exalta além daquilo que é. A pessoa não consegue... Não é que não consegue, ela toma a decisão de não se engrandecer diante dos outros. Porque se ela se engrandece, ela rebaixa os outros. Não é verdade? Esse é o amor. A decisão de não se rebaixar. Não rebaixar as outras pessoas e se engrandecer. Assim como fala que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Quem conhece esse louvor? É isso. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Não se engrandece. Não é orgulhoso. Ou seja, aconteceu algo que te machucou, que te feriu, agora ou no passado, não importa a era. Aconteceu algo. Ou você mesmo causou a mágoa de uma pessoa, chateou outra pessoa e a pessoa ficou chateada e magoada contigo. O orgulho, o que define uma pessoa orgulhosa é aquela que não pede perdão e nem entrega o perdão. Então a pessoa que ama, que decide amar, ela libera o perdão e pede perdão. Não se conduz de forma inconveniente. Ela não é inconveniente, ela não constrange as pessoas. Ela não faz piadinhas para constranger. Às vezes está numa roda assim de pessoas e a pessoa faz piadinhas com outras, tirando sarro, ou fala mal de outras pessoas, constrangendo. A pessoa que ama, ela não faz isso, ela exalta a pessoa em questão. Ela exalta, ela elogia. Você viu a roupa dela? Você viu como ela cantou? Você viu? Nossa, ela está tão elegante hoje. Ela é tão inteligente, fala com sabedoria. Ela é uma pessoa tão sábia, virtuosa. Ela elogia. A pessoa que ama decide elogiar. Não constrange a pessoa. Não busca seus próprios interesses. Não significa que a gente não vai buscar os nossos interesses, mas significa que
Se a palavra de Deus ama o próximo como a ti mesmo, significa que vamos nós decidir buscar o interesse dos outros. O John está precisando de algo, e eu tenho esse algo para dar. Eu vou entregar para ele. Porque assim como Cristo ensinou para nós, se nós tivermos 2 capas, dê uma para aquele que precisa. Buscando o interesse dos outros. Não se irrita. Quem decide amar não se irrita. Não quer dizer que nós não sintamos raiva. Nós vamos sentir sentimento. A gente está nesse corpo carnal. Nós vamos sentir. Mas aquilo que nós fazemos com aquilo que nós sentimos, ou seja, sentimos a raiva, e aquilo que nós fazemos com essa raiva define se nós amamos ou não. É uma decisão, é um treino. Aquele que acha que é difícil se controlar quando está irritado, acredite, é treino. É colocar na cabeça, eu não vou falar mais do que eu devo nesse momento, porque eu estou com raiva, estou irritado. É uma decisão. E vai ficando mais fácil a cada dia. Não que você fique zen, nada te abala mais, mas você tem um controle da situação. Você adquire domínio próprio sobre aquilo que você sente, sobre aquela raiva, aquela irritação. Através do amor, da decisão do amor, você adquire domínio próprio. E se nós formos olharmos em Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito primeiro é o amor, e depois vem o domínio próprio. O primeiro é o amor, e depois o domínio próprio. Eu acredito que Paulo, que escreveu a carta aos Gálatas, ele fez isso de propósito, de colocar o amor primeiro, e depois as outras características do fruto do Espírito. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, a pessoa que ama, ela não se alegra com aquilo que é errado. A pessoa que ama, se eu ver alguém próximo, John, fazendo algo de errado, eu não vou me alegrar porque ele está fazendo errado, assim como o mundo faz. O mundo, ele se alegra quando a pessoa faz algo de errado, algo de mal, até aplaude, exalta. Mas não, a pessoa que ama de verdade, ela vai falar para essa pessoa próxima, não, John, está errado. Não, eu não vou me alegrar com isso, eu vou ficar triste com isso, dele estar fazendo mal. Mas, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com a verdade. Então, a pessoa que ama, ela se alegra com alguém que fala a verdade, é sincera. Por mais que doa, por mais que seja difícil ouvir a verdade ou falar a verdade, ela fala e também ouve com alegria. Porque não há mais falsidade. Há decisões verdadeiras. Se eu tenho a decisão de falar a verdade, minha decisão foi verdadeira. Quando eu decido mentir, eu tenho ações e decisões mentirosas e falsas. Então, eu me alegro quando a pessoa fala a verdade e escuta a verdade. E no final, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A pessoa vai sofrer tudo, e vai suportar. A pessoa vai crer, mas não a crença ingênua em acreditar em todo mundo, não uma crença, tipo, a gente vai acreditar tudo aquilo que está na internet. Não é isso, não é tudo crer. Mas tudo acreditar no sentido que há um dia melhor. Haverá um dia melhor, a pessoa tem esperança. Tudo espera. Como ela crê que vai acontecer pela fé, então ela espera, tudo ela espera com paciência, sem apressar as coisas. E tudo suporta. Se ela tudo sofre, ela tudo vai suportar de forma calada. Por quê? Porque ela ama. Ela decidiu amar. Então aqui a gente desmistifica que o amor não é sentimento. Então,
nada de falar que hoje eu não estou sentindo amor, então não vou suportar. Hoje eu vou tacar fogo no parquinho, porque eu não estou sentindo amor. Hoje eu estou no dia mal. Nada disso, é uma decisão. Mesmo no dia mal, mesmo que nós não estamos sentindo de Deus, como a gente fala, nós devemos lembrar que o amor é uma decisão. Amém? Entenderam quem é o amor? O amor, ele é incorporado, é uma decisão, é como se fosse uma veste que você coloca em você, e agora você está usando e vestindo o amor. Você decide. E aqui, voltando nos dons, nós temos o dom de fé, de profetizar e de línguas. E o apóstolo Paulo fala assim no versículo 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é completo será aniquilado. Gente, que trava-língua. Que trava-língua, incompleto, completo, incompleto. O que Paulo está falando aqui? Que ao receber os dons espirituais no capítulo 12, como ele falou, nós temos uma prévia daquilo que há de vir. Nós temos algo que não é completo. Nós recebemos o dom de profecia, mas nós não somos um PhD em profecia. Nós recebemos em parte aquilo que o Espírito Santo distribuiu. O conhecimento também é em parte. Nós temos o conhecimento incompleto. Nós só estamos um pouco mais conhecedor das coisas de Deus do que outras pessoas, mas é incompleto. E Paulo, ele fala que nosso conhecimento é incompleto. Nossa profecia é incompleta, porque as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. Então, aquele que tem dom de línguas cessarão. As profecias desaparecerão. Tudo passará. Só o amor que não perece, jamais acaba. Só o amor que nunca vai acabar. É por isso que Paulo reforça a ideia da decisão de amar. Nós recebemos o dom espiritual, mas é para um pouco de tempo. É para nós edificarmos a nós mesmos, a comunidade da igreja, vivermos em união, em comunhão. Mas existe uma coisa que edifica ainda mais do que os dons espirituais, que é o amor, que jamais acaba. E o apóstolo Paulo, ele continua essa analogia de que é incompleto. Quando eu era menino, falava como menino. Versículo 11 do capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Na minha Bíblia, ele junta esses dois versículos. Ele deixa separado esses dois versículos de forma junta. Significando que Paulo, parece que ele mudou de assunto. Ele está falando aqui que profecia vai desaparecer, as línguas cessarão. E do nada ele fala que de algo da infância dele. Quando eu era menino, eu era desse jeito, me portava desse jeito. E quando eu me tornei homem, eu me portei e eu deixei as coisas de menino. Do que Paulo está falando? Paulo está falando da mesma coisa. Porque nosso conhecimento é incompleto. Em que era o conhecimento é incompleto? É essa era. A era que nós estamos. O momento que nós estamos vivendo, antes de Cristo voltar, o nosso conhecimento é incompleto. As profecias são incompletas. Então, quando eu era menino, ele fala assim que eu era imaturo. Então, nessa era que nós estamos, nós somos imaturos ainda. Por que imaturos? Porque nós não conhecemos por completo. E
no versículo 12, fala assim que parece que ele mudou de assunto de novo, ele fez uma analogia do menino, e quando ele chegou a ser homem, ele esqueceu das coisas de menino. Quando era menino, essa era. Quando ele se tornou homem, foi quando Cristo voltou a em nós, de forma completa, nós temos todo o conhecimento. É isso que Paulo está querendo dizer. E o espelho, basicamente é a mesma coisa. Nós temos o espelho, mas não o espelho que nós temos hoje, o espelho da época, que era de bronze polido. E aquele bronze, você não conseguia ver de forma nítida a sua imagem. E Paulo, ele usa essa analogia para falar que hoje nós recebemos o dom de conhecimento, mas não é completo. A gente não consegue entender o todo. Mas quando ele fala assim, porque nós vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Depois veremos face a face. Parece que ele mudou de assunto de novo, mas não. Ele está falando assim que quando nós vermos Cristo face a face, aí nosso conhecimento será completo. Então, parece que eu primeiro falei dos dons, depois falei do amor, e agora Paulo está falando de conhecimento completo, de nossa estatura de Cristo completa, que é esse o objetivo de Cristo, quando Ele vier. Termos de forma completa nosso corpo igual ao dele. Parece que ele mudou de assunto, mas não. O apóstolo Paulo está querendo falar assim, não se vanglorie pelos dons que você tem, porque agora é incompleto. Então, por mais que tenha dons espirituais, não serve para dizer que você tem algo especial, uma estrelinha de bom menino. Não é isso. Mas é que para você edificar a igreja em amor. É isso. E eu quero ler um versículo para finalizar. Aliás, 2. Que é o que fecha o ciclo do capítulo 13. Que é, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Porque o amor é o mais importante. Porque, primeiro, ele não acaba, jamais acaba. A fé é o quê? É acreditar em algo que não se vê. E a esperança é esperar algo que vai vir. Se nós cremos em algo que nós não vemos e esperamos aquilo que nós não recebemos ainda, e o amor é mais importante, do que ele está falando? Está falando que quando Cristo vier, nós acreditamos que Ele vai vir, então nós temos fé, e nós esperamos que Ele vai vir. Quando chegar esse tempo, não vai precisar mais de fé, não vai precisar mais de esperança. O que vai restar? Somente o amor, que vai completar todo o ciclo. Nós recebemos o amor de Deus através dos dons espirituais, porque é uma forma de amor de Deus falar assim, ó, eu estou te dando um recurso para que a igreja seja edificada, e essa forma de eu falar, eu estou contigo nessa era. Eu estou contigo para edificar. Mas o que vai restar mesmo é o amor. E para finalizar mesmo, eu quero ler um último versículo e quero que todos levantem para que nós possamos finalizar sobre o caminho ainda mais excelente. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pode abrir aqui? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Isso vai resumir aquilo que eu quero trazer para vocês essa noite. Gálatas capítulo 5. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está falando aqui que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, são coisas que estavam na lei de Moisés, rituais religiosos. E existia uma briga dos religiosos com aqueles que não tinham a circuncisão. E eles davam tanta importância para a circuncisão que desprezavam o amor.
desprezava a pessoa, tirava a dignidade da pessoa, não amava a pessoa por conta de rituais religiosos. E aqui Paulo fala assim, que isso, em Cristo Jesus, não tem valor nenhum. O que tem é a fé em Cristo Jesus, que atua de que forma? Pelo amor. A palavra de Deus diz que nisso serão conhecidos, que serão meus discípulos, conhecidos que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É assim que vocês provam, que nós provamos, que nós somos discípulos de Cristo, que somos cristãos de verdade, crentes de verdade. Se nós, cada um de nós, no final desse culto, tivermos a comunhão no café, enquanto a chuva para, em demonstrar amor. É assim que nós demonstramos amor. Então, feche seus olhos para que nós possamos orar, para que nós sejamos de fato conhecidos como discípulos de Cristo, amando uns aos outros. Amém?